era feito com aquele dinheiro. Eu não sabia, sabe? Parece que entrava assim por uma ponta, saía por outra. O tempo todo eu estava devendo, o tempo todo eu tinha que comprar mercadoria fiado, o tempo todo eu tinha que pagar aluguel, o tempo todo eu ficava sem comida por conta do aluguel e por conta. Assim, sabe? Era transtorno. Eu tinha essa vida. Transtornada, muito transtornada. Depois veio determinado tempo que eu veio ter um acidente com um irmão meu em Goiânia, em Goiás, e meu filho morava lá também nessa época e mora até hoje. Então veio esse acidente, meu irmão chegou a óbito e veio. Aí eu fui para Goiás. Pensa no deserto, missionária. Foi aí que eu tive certeza que o Senhor me queria servindo Ele. Foi aí que eu tive certeza que o Senhor queria que eu fizesse a diferença, não só para os meus, como para os demais. Principalmente para aqueles que eu vendia cachaça, vendia cigarro, vendia. Era uma correria. Eu só não mexia com a maldita da droga. Mas o cigarro, a cachaça, era tudo muito tipo de coisa, mesmo tipo. Não é? Entendeu? Só fazia uma baita vendedora. Mas o mais era uma correria. Trabalhava a noite todo dia, no outro dia parecia que eu estava explorada. Parecia que eu estava assim, escravizada. Porque é o que a gente fica, né, pastor? Quando a gente serve a noite toda, porque a gente vende cachaça a noite todinha, quer servir no Satanás, não é isso? Quando é no outro dia, a gente está com a roupa suja, sapato sujo, todo maltrapilha, e a gente com o rosto de escravizado, um corpo cansado, como se a gente tivesse tomado uma surra de pau. Desse jeito, né, missionária? A missionária também conhece, né? Que já viveu a situação. Eu vivi isso. Tudo bem, fui para Goiânia, fiquei lá, fui para ficar 20 dias, fiquei 4 meses e 20 dias. Não fiquei mais, porque tudo é disciplina do Senhor. Nesse deserto, eu arrumei um emprego numa fazenda bem distante para ficar só uns 30 dias. Lá eu fiquei uns 4 meses. 4 meses, esse foi onde eu aprendi a ler a Bíblia. Com um casal de idosos bem estranho, que eu nunca tinha visto. Eu olhava para os 4 cantos do mundo, eu não sabia onde estava a minha casa, onde estava a cidade onde eu morava, onde estava a casa do meu filho na cidade. Eu sabia me lembrar. E eu não queria, ao mesmo tempo eu queria. Entendeu? Mas quando o Senhor autoriza, Ele a ordem, Ele dá, garante e sustenta. Não é isso? Aí eu fui, acabei gostei do casalzinho de idosos, fiquei 4 meses, vim embora por conta dos 2 adolescentes que eu tinha aqui, estavam no trabalho, e de repente fez aquele volta assim. Quando eu voltei, eu estava visitando, antes de eu ir, uma determinada denominação. Determinada denominação é essa que eu fui, quando eu cheguei aqui, 4 meses e 20 dias depois, eu fui arrumar para ir para essa determinada denominação. No espelho, eu vi algo, isso há quantos anos? 2017? 2018? Está chegando quantos anos? Pois é. 6 anos. Eu cheguei, né, de olhar nessa época, 6 anos atrás. Quando eu cheguei assim, foi me arrumar para visitar a determinada denominação que eu já estava antes. No espelho, algo me disse: sobe, você vai para tal lugar. Tal lugar esse que era aqui, essa igreja. Entende? Essa igreja, há 6 anos atrás. Essa igreja. Aí eu fui discutir: mas Senhor, eu estou em tal lugar, fulana de tal, que era a pastora da igreja, me ajudou a ser. Sobe. Como se eu ouvisse uma voz assim. Como se eu ouvisse, não, realmente tem uma voz. Entendeu? Sobe. Beleza, subi. Aí me arrumei, vim, cheguei aqui, fui muito bem recebida, fui muito bem recepcionada. A partir daí, eu estou aqui até hoje. Glória a Deus! Até hoje, veio a pandemia. Aí dentro dessa situação, desses 6 anos, foi aí que eu acabei com o bar, que eu tive certeza que eu não precisava do bar para me viver. Eu sei, eu tinha outras coisas melhores, difíceis, mas melhores, entende? Outras portas a se abrir. Hoje eu me encontro, porque trabalho com a minha pequena empresa, uma empresinha bem pequenininha de hortaliças, mas trabalho com minha pequena empresa, como muitos aqui me conhecem, outros não conhecem, mas é só um testemunho, gente. Então, assim, aí eu fui e passei a servir a Deus aqui nessa igreja, daí pra cá, muitas bênçãos têm acontecido. Glória a Deus! Mas, para isso, eu tive que me esforçar e continuo renunciando muitas
muitas coisas. Aleluia. Renunciando muitas coisas. Tem dia que eu não tenho vontade de renunciar. Tem dia que eu tenho vontade de seguir outras vidas que eu já segui antigamente. Sabe? É difícil você renunciar coisas que você gostava. Afinal, o pecado é gostoso, né, gente? O pecado é maravilhoso. Você vai viver, é tudo mais fácil, é tudo mais tranquilo, isso e aquilo. Mas então, aí eu quero, assim, deixar bem claro, para a honra e glória do Senhor, depois que eu estou aqui muitas vezes no conselho, casamento, filho, esse pequeno que está aí, construção de casa, eu não tinha nenhum carrinho, nenhuma motinha, o Senhor Jesus Cristo me abençoou, que hoje eu me encontro, né, pelo menos para vir para a igreja. Eu tenho como sair de casa faltando 10 minutos, porque eu chego a tempo, entende? Na honra e glória do Senhor. Então, assim, quem ainda não tem, pode ficar firme na direção do Espírito Santo, que ele tem bênção. E o pastor falou ainda agora há pouco que o Senhor está tirando alguém do cativeiro. E tá, porque o Senhor, quando Ele começa, Ele luta, Ele batalha, Ele trabalha, Ele cuida, até chega um tempo que você sai do cativeiro. Agora a Deus, vamos à palavra, Senhor Jesus. O tema é o Senhor Jesus Cristo nos livrando das flechas do inimigo. Ouve, ó Deus, a minha voz, minha oração, livra a minha vida do horror do inimigo. Então, esse primeiro versículo aqui desse primeiro quarto, ele é como uma oração, né? É como se você estivesse orando, pedindo ao Senhor Jesus Cristo refúgio, pedindo ao Senhor Jesus Cristo livramento, pedindo ao Senhor Jesus Cristo que nos guarda da flecha dos inimigos, pedindo ao Senhor Jesus Cristo. Mas para isso nós teremos que ter fé, para isso nós precisamos confiar, para isso nós precisamos entender que o tempo não é nosso, o tempo é do Senhor. O tempo é do Senhor. E quando o Senhor autoriza, o Senhor ordena, o Senhor dá uma palavra dessa, pode crer, pode ter certeza que Ele está trabalhando. E o trabalhar de Deus é lindo, é maravilhoso, é cuidadoso. Mas também tem hora que a gente para e pensa assim, gente, eu faço isso, eu faço aquilo. Será que o Senhor está trabalhando? Será que o Senhor está ouvindo o meu clamor? Será que o Senhor está ouvindo o meu pedido de oração? Será que o Senhor está ouvindo, meu Pai, que eu estou pedindo a Ele para me guardar das flechas do inimigo? Mas Ele está, viu? Ele está ouvindo, Ele está preparando, é só a gente orar com o coração aberto, assim como é louvado os hinos com júbilo, com harpa, né? Então, assim como é louvado os hinos, né, com júbilo, com harpa, com toco, entendeu? Tudo muito lindo, maravilhoso. A mesma coisa na nossa oração. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos conversar com o Espírito Santo e pode ter certeza que Ele ouve e no tempo dele Ele dá pra gente aquilo que a gente precisa. Glória a Deus. Eu creio. Nossas petições o Senhor ouve o tempo todo. O Senhor prepara e dá para nós aquilo que a gente pediu para Ele. É verdade. Segundo vai dizer, esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Então, aqueles que praticam a iniquidade, ele tem dificuldade de entender que o Senhor é fiel, ele tem dificuldade de entender a palavra, ele tem dificuldade de entender que a gente lê a Bíblia, que a gente vira para o culto, que a gente ouvindo o pregador, que é o Senhor falando. Ele tem dificuldade, mas aqueles que praticam a iniquidade, a gente tem que ter paciência. A gente temos que pregar para Ele, a gente temos que falar de Deus para Ele, a gente temos que conversar com Ele. Só que a gente tem que ter, né, a soberania do Espírito Santo, a gente tem que ter a sabedoria do Espírito Santo, porque se a gente não tiver a sabedoria do Espírito Santo, desmonora quem já está desmonorado, praticando a iniquidade, e desmonora a gente fica nervoso, a gente fica chateado, porque quem está praticando a iniquidade não quer ter dificuldade para entender. Tem dificuldade, mas vai chegar uma hora quando o Senhor autoriza, ele vai acabar entendendo, vai acabar sabendo
que quando o Senhor envia alguém, é porque Ele quer livramento, né? Ele quer salvação. Qual é o nosso objetivo aqui nesta noite? Qual é o nosso objetivo de vir para a igreja? É como o pastor falou outro dia, cada qual com cada qual, mas o objetivo é um só, a salvação. O objetivo é um só, né? É buscar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então, quem pratica a iniquidade, ele tem dificuldade de entender, né? Tem dificuldade de entender. Então, eu passo por isso, gente. Eu passo por isso. É muito difícil você fazer com quem ainda não é conhecedor da palavra, porque nós somos alunos, nós somos conhecedores, assim, todos os dias a gente conhece um pouquinho. Se a gente tiver força de vontade, a nossa sabedoria ela vai se multiplicando. E a multiplicação não vem da gente, a multiplicação não vem do nosso querer, a multiplicação não vem porque a gente quer sentar e se multiplicar. É porque o Senhor nos escolheu. É porque o Senhor quer que nós sirva a Ele com perfeição. É porque o Senhor quer nos aperfeiçoar na sua presença. É porque o Senhor quer nos capacitar para levar o ID dele, para buscar o ID dele e para praticar o ID do Senhor em nossas vidas. E não é fácil praticar o ID do Senhor, mas quando a gente entende e se esforça, a gente consegue, né? A gente consegue. Então, nosso objetivo nesta noite, todas as vezes que nós vemos para o culto, é a salvação, é a busca do Espírito Santo pela nossa jornada. E a nossa jornada, se a gente firmar na rocha, firmar na palavra, firmar na busca do Espírito Santo, a gente consegue não praticar a iniquidade e fazer com que quem pratica consiga ver a diferença.